prefeito constitucional de Natal. À frente da Prefeitura de Natal, pela segunda vez, Djalma Maranhão faz uma das gestões mais marcantes e inovadoras que a capital já viu. O programa de governo, que nasceu nas ruas e praças, através dos comitês nacionalistas, trazia a erradicação do analfabetismo como principal meta. A semente da educação, que fora plantada 4 anos antes, na primeira administração, ganhava agora o incremento da campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Um ousado e eficiente projeto que tratava a educação como um movimento popular. Era a esperança de Djalma de como superar a grande defasagem que existia na alfabetização, né? Havia um contingente enorme de analfabetos na cidade. E então, a partir de experiências que estava havendo, principalmente em Recife, né, no movimento de cultura popular, e foi pensado em movimentos, em campanhas semelhantes, né? E então foi desenvolvido com participação de Moacir, principalmente de Moacir de Góes, e Maílde, e outras pessoas, junto com Djalma, desenvolveram um esquema de como é que poderia ser feito isso. Ele teve contatos com Paulo Freire, né, que também teve aqui no Rio Grande do Norte, fundou umas escolas em Angicos, e ele ligado a Paulo Freire e ao sistema de esquerda, como Leonel Brizola, que também foi muito ligado à educação. O método de Paulo Freire era um método em que se utilizava as palavras, né, do dia a dia das pessoas, e em função dessas palavras, se desenvolveu um método de alfabetização. O método Paulo Freire, não é um método de alfabetização, mas também um método, uma forma de você fazer com que as pessoas reconheçam a sua cidadania, né? Então, descubra a sua cidadania. Né? Bastante avançado para a época, né? Muito avançado. Então, a Prefeitura de Natal se mostrou interessada em aplicar também esse método. Uma das particularidades da campanha era a ideia de manter os alunos próximos de suas realidades. Dessa forma, surgiram os acampamentos escolares, estruturas idênticas às casas dos pescadores. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação barateou os custos e multiplicou as oportunidades de escolas. Surgiu um cara que deu a ideia, numa reunião dessa na Europa, se não me engano, no Areal. Ele disse: prefeito, nós temos que fazer com que o povo, a criança pobre, chegue à escola, mesmo descamisado, mesmo sem sapato. O senhor pode organizar umas barracas, pode organizar aqui umas coisas que não demande muita despesa por conta da prefeitura, e achar um dinheiro federal para ajudar. Aí nasceu a ideia aí, eu soube que tinha sido um popular, não posso dizer, mas tem um fundo de verdade. A ideia de fazer os acampamentos. Aqueles né? acampamentos, que a criança ia estudar de pé no chão mesmo, daí nasceu o título. E a primeira ideia surgiu para ser feito na roca. Construir os acampamentos de chão de terra batida, as coberturas de palha, praticamente sem paredes, né? Apenas algumas paredes de palha, onde se evitava o vento, etc. Mas as paredes laterais eram abertas, isso favorecia inclusive muito até a parte de acústica, que uma sala contígua à outra não atrapalhava, era uma coisa muito interessante. Com lona também? Lona também. Palha, essas coisas? Palha, tudo, mas com banheiro, com tudo direitinho. Ah, tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura. Bancos? Bancos, tudo direitinho. Agora só não tinha, era o acabamento que tem um prédio propriamente dito, né? Os acampamentos eram cheios. As crianças, o slogan era de pé no chão também se aprende a ler, e era principalmente para que as crianças fossem totalmente à vontade. E todos os professores eram pessoas de categoria. E se engajaram nisso? Se engajaram e se entusiasmaram com isso. Cada acampamento tinha uma bibliotecazinha. Cada biblioteca dessa tinha 100 volumes. Eram 10 acampamentos. Quer dizer, 100 vezes 10 mil.
Toda semana elas rodavam. O daqui vai para ali, o dali vai para lá. Quer dizer, no fim, tinham passado 1000 volumes por causa nas do escolas. acabamento, né? E o povo emprestava muito, mas muito emprestava. As professoras, as professorinhas Tinha interesse. tinham interesse porque não tinham como comprar livro, né? Ele tinha um programa que funcionou muito pouco. Ele pegou um caminhão velho, fazia prateleiras e o caminhão saía de bairro em bairro emprestando os livros. Era uma biblioteca móvel? Ambulante. Já nos primeiros meses da campanha, era possível verificar os resultados do método de educação. Uma dessas pessoas que participava do meu centro era a empregada doméstica da casa de Cortês Pereira. Cortês Pereira era adversário político de Djalma, né? Mas ela fez um bilhete para Djalma, me entregou para eu levar para Djalma, agradecendo pela oportunidade que a prefeitura dava dela aprender. E ela escreveu de próprio punho, ela não sabia. Então, era muito emocionante. Chegaram aqui em Natal várias comissões de países europeus e saíram daqui elogiando. Da Suíça, da Suécia, da Bélgica. Eles vieram ver? Vieram ver de perto, vieram ver de perto. E saíram daqui elogiando, todos eles. E fora jornalistas do país todo, vinham aqui sempre. A experiência teve uma repercussão, inclusive, nas Nações Unidas, né? Como uma experiência brasileira. Teve, no final, já uma terceira etapa, que ele chamava Escola Brasileira com Dinheiro Brasileiro. Nós vivíamos uma época de exacerbação, não é? Ideológica, né? Política. E naquela época, a Aliança para o Progresso estava, do governo Kennedy, estava principalmente aqui no Nordeste e no Rio Grande do Norte, através do governo de Aloysio Alves, trazendo recursos, né, da Aliança para financiamento de alguns programas. E um dos slogans de Djalma, nessa época, era a Escola Brasileira com Dinheiro Brasileiro, que era a de pé no chão. Ele arrumou com Darcy Ribeiro uma verba e conseguiu construir 10 escolas, uma por semana. Toda semana a gente inaugurava uma escola. A campanha de Pé no Chão também se aprende a ler ganha um desdobramento. De Pé no Chão também se aprende a profissão. Djalma criou, como junto às escolas municipais, uma campanha de profissionalização. À noite, os adultos estudavam, os homens, eles aprendiam a escrever à máquina. Eu tinha um contínuo na secretaria, ele era encadernador, aprendeu na campanha. Foi. Ele tinha honra, disse, seu Omar, eu aprendi a minha profissão na campanha de Pé no Chão, eu sou encadernador. A partir desde datilografia até de marcenaria, as costureiras, etc. Ele tinha essa visão, né? Você vê que era a visão também da utilização da educação como inserção das pessoas no mercado de trabalho. Mas a administração de Djalma não foi só a campanha de Pé no Chão. O homem que começou o asfaltamento das ruas de Natal, o primeiro telefone público foi ele que instalou. Ele teve a oportunidade de desenvolver muitas obras, de drenagem, de calçamento. Djalma era um administrador nato e gerenciava os trabalhos da prefeitura de perto. Ele trabalhava em contato com todos os chefes, com todos os serviços da prefeitura. A prefeitura tinha, parece que, 5 secretários. Todo dia ele saía com um secretário visitando as obras daquela área. Era uma mão de obra, o nosso era quarta-feira. Aí saía aquela caravana. Começa hoje pela Roca, lá vai Roca, Mãe Luísa, Santos Reis, Nova Descoberta, Santos Reis, Quinta, Igapó. Visitava todinho. Ele cobrava bastante, assim, era exigente? Cobrava muito.
O povo descobriu isso e não ia para a prefeitura falar com ele, não ia esperar ele no acampamento. Chegava era assim, seu Djalma. Despachava no acampamento. Dos acampamentos. De noite ele estava em casa descansado, batia o Djalma num jipe velho que ele tinha, buzinando na porta, chamando Ribamar para ir visitar as obras, à noite. Aí saiu à noite, inclusive para dar incerta, ver se o vigia estava lá, essa coisa toda. Ele fazia isso pessoalmente. Administrador com um profundo olhar para o futuro de Natal, um profundo bem que ele queria Natal. A atenção do prefeito pelas manifestações artísticas proporcionou um grande desenvolvimento cultural na cidade. A Diretoria de Documentação e Cultura realizou diversas praças de cultura na cidade. Essas praças de cultura constavam da montagem de barracas sob a responsabilidade de livrarias para a venda de livros e onde eram feitos lançamentos de livros e muitos festivais culturais. Montava-se um palanque e havia apresentações artísticas, né? Apresentações literárias, apresentação de jograis para recitar poemas. Havia naquele tempo uma moda de jogral que hoje, infelizmente, passou, mas os grupos muito bem afinados, muito bem ensaiados e organizados, eles declamavam poemas de autores importantes. Eu tive a oportunidade de frequentar como público essas praças de cultura. E realmente não me lembro de ter visto antes, e mesmo muito tempo depois, nada semelhante em termos assim de atração ao público, em termos de comparecimento da massa. Ele dançava bambelô. Ah, é? Dançava bambelô. No meio da rua, assim? Desastrado, mas dançava. Ele dançava. Não era no meio da rua, né? O bambelô, no dia do aniversário dele, ele mandava preparar um tonel de cauim. E o bambelô ia para lá, todo mundo saía de lá, as quedas do cauim. Ele fazia no Natal e no Ano Novo os festejos natalinos, os festejos juninos, todo o folclore, respeitando. Na Praça Pública montava palanques no centro da cidade, para os grupos folclóricos dançarem, se exibirem para o povo. Djalma, ele era um homem que nunca negou essa afinidade que ele tinha com a cultura popular, com as manifestações do povo, e que isso é que eu acho que realmente dava a ele o enriquecimento que ele teve como prefeito, valorizando a participação, valorizando a solidariedade, valorizando a cooperação, o compartilhamento de ações. A preocupação de Djalma de levantar a cultura, só a gente que convivia com ele podia entender. E o carnaval nessa época era uma história à parte. Fazia o carnaval grande da cidade. Um dos últimos que eu participei com ele, na chefe do gabinete, ele dançando no palanque com o povo. Ele dançava mesmo, com aquelas moças e tal, aquele povo. Ele ia pessoalmente, ia buscar o rei e a rainha do carnaval e dançava. Era aquele negócio, o dia todinho de noite, era o primeiro que chegava na avenida. No palanque dos desfiles dos blocos, estava lá ele, camisa estampada, boné na cabeça, lança-perfume no bolso, naquele tempo era permitido, não é isso? Serpentina enrolada no pescoço, estava lá popularíssimo. Há uma foto interessantíssima, ele num bloco de índios, tinha um célebre cacique dos índios carnavalescos aqui, por sinal tinha o apelido engraçado de Bum Bum, era o cacique Bum Bum, Djalma, fumando o cachimbo da paz com esse cacique, no meio de um grupo. Djalma era extremamente popular. Toda sexta-feira, ele ia comer picado com cana na Feira do Alecrim, à noite. E é só chegar lá e encontrar com o pessoal lá. E era amigo de todo mundo, né? E, seu Djalma pra cá, seu Djalma pra cá. Já em 1961, o cenário político nacional começa a ameaçar a gestão de Djalma Maranhão. Essa história é impressionante, porque, veja bem, é um fato histórico. Chegou um funcionário e disse, olha, doutor Tiziano, o rádio está dando que o presidente da República renunciou, o doutor Jânio Quadros. Aí eu entrei no gabinete de Djalma, estão dizendo aí que o presidente renunciou, Djalma, não é possível. Aí chegou mais um, o rádio está dando, aí Djalma ligou para uma estação de rádio ou para um jornal, tá, né? Aí Djalma disse, olha, eu vou, nesse tempo, comandava Natal, o coronel Bournier,
o famoso Burnier, do Paraçá, do negócio do Paraçá, do caso, foi ministro da Aeronáutica, que era um homem de direita extremada, mas era amigo dele. Ele era o prefeito de Natal, ele era o comandante da base aérea e tal. Ele disse, eu vou ligar para o Burnier para saber. Aí ele ligou, eu ao lado dele. Aí, Coronel Burnier, que história é essa? O presidente da época anunciou, ele disse, eu estou aqui no serviço de rádio, aqui da base. Infelizmente é verdade. Prepare os seus bonecos, que eu vou preparar o meu, que nós vamos brigar.